que significa fazer resplandecer. Toda vez que eu me lembro deste conceito original da palavra louvor, eu me interesso em explicar que quando apagamos as luzes da igreja, um exemplo, por mais que o espaço físico não é tão grande e que estamos acostumados a andar com as luzes apagadas, a gente vai esbarrar em alguma coisa, porque a escuridão, que é a ausência da luz, ela dificulta o nosso caminhar, ela faz a gente tropeçar, ela faz a gente errar o caminho. A escuridão é difícil, mesmo que a gente veio agora na estrada com um farol, mas a escuridão da estrada, que não tem postes, não tem luz, vai trazendo medo, vai trazendo receio de errar o caminho, de errar a direção. Para onde estamos indo? Será que estamos na direção certa? Será que estamos no caminho certo? Porque a escuridão dificulta o caminhar, ela dificulta o transitar, e isso vai gerando em nós medo, inseguranças. E aí, quando eu falo de louvor, eu falo daquele que faz resplandecer. Sabe o que a gente veio fazendo no caminho? O Douglas ligou a caixinha de som que ele tem pequenininha, e a gente começou a cantar, a louvar, a ouvir o louvor. E isso vai trazendo o que dentro de nós? Segurança. Porque o louvor faz resplandecer. O louvor faz o quê? Acender as luzes que estão apagadas. Quem está entendendo, levante a mão agora, por favor, por gentileza. Se você tem saúde para fazer isso, faça. Por quê? Porque enquanto você está adorando aqui na igreja, enquanto você está louvando aqui, as escuridões da vida, a escuridão da vida, que está dificultando o caminho, já está sendo e recebendo luz. As luzes do caminho já estão sendo acesas, e Deus vai começar, aleluia, já vai começando a clarear os caminhos. Quem está entendendo essas coisas, levante a tua mão para adorar a Deus. Claro que o Salmo 51, Davi está vivendo um momento de escuridão, um momento em que o caminho foi tomado pela treva, um momento em que os caminhos foi tomado pela escuridão. Eu estou falando de um salmista mor, estou falando de um Davi que sabe adorar, que sabe louvar. Você conhece a história de Davi mais do que eu e sabe disso, que Davi pega a sua harpa e sempre está ali dedilhando, cantando, louvando, mas está vivendo agora um momento tão denso, de uma grande e dificultosa escuridão. As densas trevas que tomam os sentimentos e o caminho de Davi, faz que Davi agora sente por alguns momentos. Algum historiador vai dizer, Augusto Nicodemos disse isso, que Davi por alguns instantes senta, pelo peso que está sobre ele agora, e pelas densas trevas em que ele está caminhando, ele senta, porque ele senta para respirar, ele senta para se localizar. Tem momento na nossa vida que Deus permite você sentar para se localizar de novo. Quando nós erramos o caminho, os trajetos, o GPS está mostrando, dizendo, nova rota, novo trajeto. Sabe por quê? Porque ele está agora se reconectando novamente, tomando uma nova jornada, uma nova reta, uma nova direção. Sabe o que Deus está te dizendo? Eu te trouxe neste culto para que você sente e comece agora uma nova direção. Aleluia, um novo trajeto, uma nova rota, aleluia. A escuridão dificultou o caminho, a escuridão te tirou do caminho, mas Deus te trouxe para dentro deste culto para te dizer, acende as luzes me adorando, acende as luzes glorificando, porque eu te faço tomar o rumo, a reta, retomar a reta novamente. Quem está entendendo já está adorando a Deus. Sabe por quê? Porque Davi agora está diante de uma escuridão e a sua alma tomada de culpa. E a culpa não é fácil.
A culpa é complicada. A culpa significa falta, crime, imputação, descuido, dano, prejuízos. A culpa significa negligência, descuido. Olhar para a culpa é complicado, porque a culpa vai gerar dentro do ser humano um sentimento de desistência, um sentimento de vergonha. Quando nós somos tomados pela culpa, que são resultados da nossa negligência, descuido, danos, que vai gerar danos. Quando nós olhamos para a culpa que é uma imputação de um crime, na verdade, é esse sentimento. Aí nós queremos nos esconder. Foi assim com Adão. Errou, se escondeu. Errou, se esconde. Porque a culpa vai gerando vergonha, sentimento de nudez. Se despir diante de alguém é horrível, é pudor, a gente quer se esconder, quer se tapar. Porque o sentimento no coração de Davi é justamente isso, culpa. Quero me esconder. Estou vivendo uma densa treva, uma escuridão que não tem fim, eu quero me esconder. Há um crime que gera dentro da minha alma, que me lança, que me prende, que me lança em prisões, que me prende. Uns sentimentos que querem corroer por dentro, aos poucos, dizendo: você errou. Isso chama consciência. E dentro da consciência vai trabalhar o acusador, que é o inimigo, que é o diabo. E ele vai dizer: você errou, você culpou, você é culpado. Há sobre você uma imputação de um crime, uma vergonha. Você errou, você foi negligente. Vai surgindo inúmeras situações que vai remetendo você ao quê? Ao isolamento. E é isso tudo que o inimigo quer, que você se isole. Aí vem a condenação humana. Porque quando os homens veem o erro dos outros, eles vêm com pedra nas mãos. Isso está na Bíblia. Quando a mulher é pega em ato de adultério, aparecem os homens com as pedras nas mãos. Os homens sempre estarão com pedra nas mãos, porque parece ser apetitoso, saboroso condenar alguém. Parece tão apetitoso, tão saboroso apedrejar alguém. É tão gostoso e saboroso trazer notícias que alguém caiu, que alguém errou, que alguém pecou, que alguém saiu da igreja. E isso vai gerando no coração deste ou dessa que está nesta condição culpa, isolamento. E com isolamento pode desencadear vários sentimentos de depressão, síndromes do pânico, ansiedade, justamente, pastor. Com ansiedade vai gerando os outros, desencadeando outras coisas. Aí você não vê mais a pessoa sorrir, porque ela está com vergonha. E é tudo isso que o inimigo quer. Ele quer evoluir essa situação da culpa para te jogar dentro do isolamento. Ele quer evoluir essa situação da culpa para te jogar dentro do isolamento. Porque as implicações religiosas que geram em torno do erro, da culpa, é terrível, massacrante. Nós não aplicamos dentro de nós a compaixão, muitas vezes isso é fato. Não vamos maquiar,
não vamos ser bateadores agora de coisas, porque a realidade nua, crua é essa. O sistema religioso vai se levantar e vai dizer: tá, vai fulano, porque vai vir com pedra nas mãos, porque quem está com pedra nas mãos para acusar a mulher é justamente sacerdotes, religiosos, homens entendidos da lei. Ah, meu irmão, mas eles se enganaram, porque quem está ali agora observando a situação é maior do que a lei. Ele cumpre a lei, mas ele revela a graça. Ele cumpre a lei, mas ele revela a graça. Jesus é muito mais que sistema religioso. Levante as duas mãos. Se glória, seria vaina, saia, segura as duas mãos. Eu não vim aqui pregar sistema religioso, e também não vim aqui fazer apologia a pecado de ninguém. Pecado sempre vai ser pecado, mas aqui diante deste texto eu vim revelar luz. Deus fazendo você retomar rotas, Deus fazendo você sair do isolamento e voltar às atividades, porque a graça de Deus, a graça de Cristo te alcança agora. Quem entende isso, levante a tua mão, abre a tua boca e glorifica. Sabe o que eu acho engraçado? Que sempre quem vai estar com as pedras nas mãos. Eu abro um parênteses, não estou fugindo do texto, estou dentro do texto. Aleluia. Mas só para você entender, quando abre-se assim um parênteses é porque Deus quer falar com alguém específico. Caminha suja dela. Então com pedra nas mãos, meu irmão, prontos para atingir. Claro que dentro do contexto aqui era para ver a reação de Jesus. Mas eles vão se surpreender, porque a resposta de Jesus para quem está com pedra na mão é: ei, atira a primeira pedra, se você não tem pecado. Atira a primeira pedra se você nunca pecou. Para você entender, não é nossa linguagem. Ou seja, Jesus está dizendo: para de hipocrisia. Vocês estão com pedra nas mãos, mas são vocês que deitam com ela toda noite. São vocês que levam dinheiro para desfrutar de prazeres carnais com ela toda noite. E agora estão com pedra nas mãos para acusar, enquanto vocês podem oferecer misericórdia. E eu quero dizer que Jesus ofereceu muito mais do que misericórdia, porque misericórdia significa misericórdia significa coração. Então, resumindo, misericórdia significa apenas sentimento, mas graça é a reação do sentimento. Graça é oferecer vida novamente. Graça é oferecer antídoto para o veneno que foi picado. A graça é remédio para quem está doente. Graça, aleluia, levanta qualquer pecador, porque graça fala: vem, eu morri na cruz pelos teus pecados, vem, levante as tuas mãos. Quem pode adorar, levante a mão para adorar. Claro que Davi está vivendo este adultério agora, essa crise deste adultério, essa escuridão deste adultério com Betseba. Foi confrontado pelo profeta Natan, que veio falar com Davi após o adultério com Betseba. Por isso que eu estou dizendo, não estou fazendo apologia a pecado. Somos confrontados por Deus, mas não condenados por Ele, porque ainda há graça. E eu quero resumir graça como oportunidade única agora, porque o amanhã não nos pertence. Graça é oportunidade singular para o agora, porque o amanhã não me pertence e nem a você. Mas a graça que é nos oferecida agora nos traz novamente, nos insere novamente para a rota. Por quê? Porque pecado é justamente isso: desvio de rota, desvio do plano original. Quando Davi vai pecar, ele tem ciência disso. Quando ele pecou, ele tem ciência disso. Eu me desviei do plano original, eu me desviei da rota. Aí ele vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu
Por causa da tua grande compaixão, que Ele vai dizer: apaga as manchas da minha rebeldia, do meu erro. Eu sou. Sabe o que Davi está dizendo? Eu anotei aqui. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Olha para alguém do lado e diga assim: quem nunca? Não vai, cara alguém, irmão. Você vai pro céu com ele, cara ele aí, ó. Dá um jeito, pelo amor de Deus. Franja a testa, faz alguma coisa, monte um rosto aí, agora e diga para ele assim: meu irmão, quem nunca? Quem nunca disse isso? Ah, se eu pudesse voltar atrás. Eu vou dizer uma coisa: mudar o que aconteceu não tem como, mas reconstruir o teu presente que te remete para um futuro brilhante, Deus está te dando essa oportunidade aqui, agora. Levante a tua mão. Oh, aleluia! Tem gente que não gosta de levantar a mão, mas levanta, meu irmão, vai. Levante essa mão, faz uma ginástica agora. Aleluia! Aleluia! Porque Deus está te dizendo: ah, se eu pudesse voltar atrás. Tua alma está gritando e dizendo: ah, se eu pudesse voltar atrás. E Deus está dizendo: eu te dou esta oportunidade de mudança para o teu presente agora. Se você quer, adore o nome de Jesus. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Quem nunca usou aquela expressão: ah, se arrependimento matasse? Arrependimento não mata. Arrependimento gera vida e mudança. Segura a mão de alguém que está ao seu lado. Segura a mão dele. Segura aí. Diga para ele assim: arrependimento. Não, diga mais forte. Arrependimento não mata. Arrependimento te reconstrói. Te promove mudanças, transformações. Quem está entendendo está adorando a Deus. Quem está entendendo? Arrependimento. A palavra arrependimento, mesmo que ela esteja inserida nesse texto, em todas as linhas deste texto, é uma palavra, quando traduzida, apresenta-se no grego. E mesmo que eu esteja falando do Antigo Testamento, é válido eu lembrar. Existe uma palavra no grego chamada metanoia. Você já deve ter ouvido em algum lugar. E nós aprendemos e entendemos que metanoia é mudança de mente. Por isso que Paulo vai dizer aos romanos: transforma o vosso entendimento. Porque ele está dizendo muito mais do que metamorfose. Eu contei uma historinha ontem e vale contar aqui. Pensa aqui comigo. Uma lagarta está dentro do seu casulo. Está pronta a romper o casulo. Porque ela se torna agora uma borboleta. Tem asas. E isso não se permite mais ficar no casulo, presa. Ela vai romper o casulo. Quando todos estão esperando que ela vai voar livre, ela cai. Em direção dela está caminhando uma lagarta, curiosa assim como eu e você. Diga para o teu irmão: você é curioso? Você é curioso. Não é, pastor? A lagartinha curiosa, irmãos, vai perguntar para a borboleta o seguinte: senhora borboleta, senhora com essas asas tão grandes, deveria estar voando, festejando, mas eu vejo a senhora rastejando. A borboleta vai abaixar a cabeça e escorre uma lágrima. É, senhora lagarta, eu tenho asas, mas eu ainda me sinto
uma largada. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O senhor está falando de arrependimento, justamente isso. Arrependimento no original, que é metanoia, que significa mudança, está inserido dentro da tradução como arrependimento, porque arrependimento é mudança de comportamento. Sabe como Davi está se sentindo agora? Uma lagarta rastejando. Eu estou falando do rei, que tem asas, pode voar, mas está caído, rastejando como lagarta, porque o sentimento de culpa te arrasta no chão. Mas a graça de Deus, ela te torna a rota original. Deus te dá graça para voar novamente, se acontecer algo chamado arrependimento. Arrependimento. Cutuca alguém que está do teu lado e diga: tem arrependimento dentro de você? Não, diga de novo: tem arrependimento dentro de você? Se tem arrependimento dentro de você, arrependimento não mata, arrependimento gera mudanças, arrependimento te faz voar novamente. Então levante as duas mãos para o céu. Só quem está entendendo, levante as duas mãos, porque Deus te trouxe aqui para te dizer: houve, aconteceu, teve coisas no caminho, te tiraram da rota, você não planejou isso, te feriu, te machucou, está dolorido, mas Deus te trouxe nesse culto para te dizer: volta para a rota, porque eu tenho coisa nova para te colocar. Volta para a rota. Quem está entendendo, abra a boca para adorar. Somos pecadores, pecamos pela nossa natureza pecaminosa, pecamos sem fazer forças às vezes. Meu irmão, o mal que está em nós nos leva sempre à ruína, mas Deus, que é bom, sempre está lá com a mão estendida para te dizer: eu te escolhi para ficar de pé, eu te chamei, eu te escolhi. E quem está entendendo essas coisas, adora o nome de Jesus. Eu não choro. Olha para alguém do seu lado e diga para si: hoje é noite de mudar pensamentos. Não está muito fraco, diga: hoje é noite de criar novos hábitos. Hoje é noite de mudar pensamentos, sentimentos. Coloca a mão na tua cabeça, diga assim: eu recebo pensamentos transformados, sentimentos transformados. Eu vou sair deste culto hoje identificando que Jesus me escolheu para voar, porque eu estou voltando para a rota. Quem está entendendo já está adorando a Deus. Deus vai mudar a história de crente aqui neste culto. Quem acredita nessas coisas adora. Quem acredita nessas coisas adora. Claro que nós estamos diante de um texto com uma história desagradável. Deus tremendo, aleluia. Uma história complicada. Mas eu estou vendo agora um homem que, mesmo que caia em adultério com Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o Hitita, fez barbaridades, mas que aplicou no coração dele um sentimento de arrependimento, e que vai mudar total o seu comportamento. Eu abro um parênteses para você entender um assunto. A Bíblia conta uma história de uma parábola. A parábola do filho pródigo, que sai da rota, que desvia o caminho. Um personagem bíblico, Lucas capítulo 15, versículo 11 e 32. O filho mais novo aqui vai pedir ao pai a sua parte da herança. E ele desperdiça toda a herança, gasta, enfim. Mas depois de se arrepender,
depois de se arrepender, arrependimento te coloca novamente na rota. Depois de se arrepender, ele volta para casa. Diga assim comigo: eu sinto a profunda graça e o amor incondicional, incomparável de Deus revelado sobre mim. Entenda, muitas vezes nós falamos sobre a parábola do filho pródigo e focamos somente em sua ida ao mundo, seu arrependimento, que é o ponto crucial. Mas eu quero te chamar uma atenção agora, que é importante que você dobre a tua atenção para um detalhe. Dobre a tua atenção para um detalhe, que também é crucial para essa mudança que Deus está provocando na sua vida. O que me chama mais a atenção é a maneira como ele se enxerga ao voltar para casa. A Bíblia diz que quando o filho mais novo decide retornar ao pai, ele não planeja voltar como filho, mas como um trabalhador. O pecado ele te constrange tanto, e o inimigo ele não cria, ele se usufrui daquilo que já existe. Vai sendo gerados sentimentos no coração desse moço que te tira da rota, te coloca numa condição difícil de escuridão. Mas depois em que ele recupera a sua consciência, quando todas as redomas que estão lhe prendendo, que todo aquilo que seduziu ele é quebrado, que todo o espírito de encantamento, porque é isso que o inimigo faz, ele cria uma situação de encantamento, onde você vê que as coisas erradas se tornam saborosas, e você quer por causa do teu prazer, da tua carne. Mas quando tudo isso é quebrado, você recupera a tua consciência. E quando ele vai voltar para casa, ele diz: não, eu não quero voltar como filho, mas como um trabalhador. Voltarei para a casa de meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Entenda uma coisa, já estou caminhando para o fim, mas entenda uma coisa. Isso reflete como muitas vezes nós enxergamos a nossa própria caminhada com Deus. Eu estou abrindo esse parênteses para você entender o que Deus quer fazer com você neste culto. Quando nós olhamos para essa história, você vai refletir como muitas vezes nós enxergamos nossa própria caminhada com Deus. Porque quando erramos, nós nos afastamos, nos isolamos. Quando caímos ou falhamos, tendemos a pensar que não somos mais dignos de ser chamados filhos. E aí, quando queremos retornar, quando recuperamos, retomamos a nossa consciência e decidimos retornar, quando nós retornamos para a reta, para a rota, eu digo: não, vou negociar. Vou negociar o meu retorno a Deus por meio do trabalho, do esforço, da tentativa de merecer seu amor. E aí muitas vezes nós ficamos se punindo. Outros chegam ao ponto de dizer: não quero mais nada, só quero ficar sentado. Segure a mão de alguém que está ao seu lado e diga para ele: o Senhor te escolheu. Diga
há um retorno, mas também sobre a tua vida há um retorno de paternidade. O sentimento do pródigo é: perdi casa, perdi família, perdi pai. Quando se recupera a consciência e é envolvido agora na coragem de retornar. Porém, o sentimento é: não quero retornar sendo filho, porque eu entendo que eu perdi o direito de paternidade, eu perdi o direito de cobertura paterna, de herança paterna. Eu volto trabalhando, eu volto me esforçando, eu volto fazendo trabalhos escravos, porque eu perdi a posição e o direito de filho. Porque o acusador quer dizer: você não é mais ninguém. Quem era você antes, hein? Cantava, pregava, louvava. Quem era você antes, hein? Tinha unção, tinha autoridade. Quem era você antes, hein? E isso vai te massacrando ao ponto de querer retornar. Pois bem, mas retornar se esforçando, se dedicando, se maltratando, porque acha que perdeu o direito de cobertura paterna. Você não é órfão. O pecado te tirou da rota, mas a graça te recupera novamente. Mas a graça coloca sobre você o direito de paternidade. Eu quero que você olhe para alguém que está do teu lado e diga: você tem pai. Você tem ainda alguém que te defende. Você tem ainda alguém que compra a tua briga. Você tem alguém ainda que sai para te abraçar. Você tem alguém ainda que te guarda. Aleluia. Eu volto, mas eu volto na qualidade de trabalhador. Eu vou fazer ali os esforços, vou ficar por ali. Mas o importante é eu retornar. Calma, respira. Se o inimigo te insiste, te acusando que você perdeu os direitos de paternidade, o céu é aberto sobre você nesta noite para te dizer que você tem o direito de retornar e ocupar aquilo que é teu. Escute. A figura paterna naquela época era vista assim como Deus, era respeitadíssimo. E o desrespeito aqui na nossa história, na nossa parábola, era muito grande, porque o desrespeito aqui permitiria, segundo a lei, que esse moço fosse morto apedrejado, porque além de desrespeito ao pai, ele está pedindo uma herança quando ainda o pai está vivo. Não tem como repartir herança se o pai está vivo. Então o desrespeito é muito grande. Então ele poderia ser morto apedrejado. Mas veja a resposta do pai. Quando o pai está vendo alguém caminhando ao longe, porque o pai nunca saiu da posição, o pai sempre está lá na janela. Estou configurando aqui para você entender. A Bíblia nos dá direito disso nas suas alegorias, nas suas figuras de linguagem. Preste atenção, o pai está na janela, observando. Por quê? Porque o pai tem certeza do retorno do filho. Como assim, pastor? Bíblia ensina o menino no caminho que deve andar. Porque quando ele envelhecer, quando ele crescer, tenha certeza, por mais que ele tome uma rota diferente, ele vai tornar para a rota, porque está inserido dentro dele. Quem é Deus? Levante a tua mão direita para tu receba a autoridade de Deus para profetizar. Segura a mão. Os teus filhos retornarão para a rota. Teus filhos não serão perdidos no caminho, porque o pai tem certeza do retorno, e assim Deus coloca a certeza no teu coração. Teus filhos pertencem a Cristo. Quem está entendendo, levante a tua mão para dar uma rachada de glória. Nossos filhos são dança, são bênção, são herança. Nossos filhos são bênção, são herança. Quem acredita nessas coisas, abre a tua boca para adorar.
mas não impediu, nem aqueles cansaços da vista pela idade, impediu que o pai percebesse o caminhar. O pai na janela, na certeza que o arrependimento ia ser gerado no coração do filho, que o filho retornava para a rota original, para o caminho original. Ele está na janela e ele percebe: quem está caminhando, eu conheço esse jeito de andar, eu conheço esse jeito de caminhar, mesmo que está desconfigurado, está todo sujo, todo rasgado, está estranho, mas está desconfigurado, porque o pecado ele desconfigura, mas a graça te traz uma nova configuração. Quem vai entender está adorando. Levante as duas mãos. Tem gente que está vivendo um período de desconfiguração. Alguma coisa desconfigurou o casamento, relacionamento, angústia, dor, alguma coisa desconfigurou no teu caminho. Mas Deus te trouxe neste culto para te dizer: eu tenho para você uma nova configuração. Abrace ela e levante a mão e dá uma rajada de glória. Deus te devolve uma nova configuração. Aleluia. Ai, Santo Deus do céu. Conheça esse jeito de andar. Conheça esse jeito de caminhar. Aleluia. Quando ele está perto, que o pai tem certeza que é o filho, sabe o que o pai faz? Ele sai e abraça. Por quê? O pai está abraçando. Porque o filho poderia ser morto apedrejado. Mas quando o pai abraça, ele está dizendo: para vocês atingir a pedra que estão nas vossas mãos, então atira em mim. Está entendendo que você está sendo reinserido para uma cobertura paterna novamente? Você está entendendo que você está sendo inserido novamente para uma cobertura paterna? Pai não desampara filho, pai protege. Pai é cobertura. Eu estou falando de que o pai é o sacerdote da casa, e sacerdote da casa é a cobertura, é ele que protege, é ele que guarda. Aleluia. Aleluia. A desconfiguração te jogou para fora do caminho, mas a graça te configura novamente ao caminho certo. E quando você retorna, o Pai te protege, dizendo: eu te ensino novamente para uma cobertura e proteção paterna. Aleluia. Eu quero que você segure a mão de alguém, por favor, por gentileza. Não fica com raiva de mim, mas gruda a mão desse crente e diga assim: você tem pai. Diga: estão com pedras nas mãos. Diga: estão com pedras nas mãos, mas você tem pai. Você tem pai. Diga assim: o pecado te levou para fora da casa, mas a graça te puxou de volta. Você tem pai. Você tem pai. O pecado te levou, mas a graça te puxou. Você tem pai. Você tem pai. Quem está entendendo, levante a tua mão para adorar. A resposta do pai para o filho foi: quando a ilha estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu até o filho e o abraçou e o beijou. Aí ponto. Por que beijou? Só se beija quando se tem intimidade, quando se constrói intimidade. Alguém que sai beijando à toa aí corre o risco de pegar sapinho. Entra para a configuração. Beijo denota intimidade. Segure alguém e diga: o pai te beija. Quando o pai está te beijando, ele está te dizendo: você é meu filho. E nós temos um laço de intimidade.
Aleluia. Aleluia. Deus está reconstruindo neste culto, pastor. Aleluia. Os laços de intimidade com o Pai. Fecha os teus olhos por alguns instantes. Se você acredita na palavra que é liberada deste altar, começa agora a dizer: Pai, eu estou reconstruindo os nossos laços de intimidade. Vai, é a tua oportunidade. Reconstrói. Reconstrói. Quem está entendendo está adorando. Reconstrói. Reconstrói o seu laço de intimidade. Reconstrói o teu laço. Eu acho tão lindo porque o Pai, Ele não esperou que o filho fizesse uma proposta. Ser somente um empregado, não. Pelo contrário, Ele restaurou a sua identidade imediatamente. O pecado rouba a tua identidade, te chamando de desclassificado, de sujo, de impuro, desonesto e etc e tal. Mas a graça que te insere para o contexto, para a rota, aleluia, ela devolve, ela restaura a tua identidade. Você, pastor, qual é a minha identidade? Filho. Eu gosto muito do Salmo 2, porque ele diz assim: hoje eu te gerei como filhos. E para você entender o Salmo 2, você vai entender que ele é um salmo político da Bíblia, porque ele está referindo-se a posses, a tomadas de terra, mas ele está referindo-se também aos inimigos que se levantam. Mas aí ele diz: não, hoje eu te gerei como filho. Para eles você é o rei, mas para mim você continua filho, Davi. Para eles você é rei, mas para mim, Davi, você é filho. Quem está entendendo? Abre a tua boca para adorar. Você é filho. Politicamente dizendo, você é rei. Dentro do contexto monárquico, você é rei, mas para mim, você é filho. Camadéria, Sorília, Vatéria, Camúria, Tessário, Camilda. Quem está entendendo já está adorando a Deus. E o que eu acho lindo, que como filho, Salmo 2, como filho, você tem direitos. Restaura-se o seu direito. Como assim? Aonde está isso? Está na Bíblia. Porque quando o pai recupera, restaura a sua identidade imediatamente, o pai vai dar ao filho o quê? Uma túnica nova. Tira essa roupa suja. Você não é mendigo, você não é andarilho. Coloca nos seus dedos de novo o anel, porque eu te devolvo autoridade e poder. Todo o poder é do Pai, mas nós temos poder de filho. A igreja tem poder. O poder do filho. A mesma unção de Jesus de Nazaré, a mesma graça revelada na cruz, está descendo sobre nós agora. Porque Deus está te dizendo: receba novamente a autoridade, receba novamente o respeito, receba anel no teu dedo, receba a roupa nova, receba de novo a autoridade, poder. E para completar, lava os seus pés, porque eu vou colocar agora sandálias, porque só anda descalço quem é escravo. Se pois o Filho vos libertar, poder de filho, verdadeiramente sereis livres. Você não é escravo, você é livre. Levante as mãos. Só os livres. Se você está entendendo que imediatamente você recupera a tua identidade de filho, então se sinta livre. Se você tem certeza, levante a mão, por favor. Se você tem certeza que imediatamente, porque tudo está acontecendo muito ligeiro e rápido agora, aleluia, porque enquanto eu falo aqui, o céu já preparou, o céu já fez, já só falta materializar, tudo muito rápido. Se você tem certeza que os teus
dedos têm anel e que você restaurou o teu direito de filho, imediatamente a tua identidade foi devolvida, pode levantar a tua mão porque você é livre. E se você tem a tua liberdade, pode adorar. Muitas vezes nossa culpa nos faz esquecer que somos filhos. Muitas vezes a nossa culpa nos faz esquecer que somos filhos. Mas Deus insiste em nos chamar de filho. Deus nos insiste em nos chamar assim. Sabe por quê, amados? O amor dele não depende do que fazemos, mas de quem somos para ele. Não voltamos para ser trabalhadores escravos, nem tentar conquistar uma vaga na casa do Pai, mas porque já temos um lugar garantido na mesa. Aleluia, tem uma mesa aqui. E o Pai está te dizendo: senta, porque o lugar nunca foi tirado. Teu lugar nunca foi tirado. Sabe o que eu imagino? Que o Pai, toda vez que sentava para cear, sempre deixava a cadeira ali dizendo: aqui é do meu filho, ele vai retornar. Quem está entendendo, levante a mão. Aleluia. Deus está te dizendo: teu lugar é garantido na mesa. E se você está entendendo isso, pode adorar. Teu lugar está garantido na mesa. Deus não quer que somente nós trabalhemos para Ele. Não é só isso. Ele quer que nós vivamos com Ele. Como assim? O filho mais velho está retornando do campo. Vê a festa, porque o pai mandou matar um novilho cevado, bolo, um grande churrasco. Mas o filho mais velho que está retornando fica indignado. E o comportamento que se revela dentro dele é de insatisfação, indignação, revolta. Porque ele vai dizer para alguém que está na porta: o que está acontecendo aí? Estou ouvindo música, danças, risadas. É ele que voltou. O filho está vivo. Voltou. Mandou-se chamar o pai. Seria inadmissível, porque os judeus são eles prestam muita atenção neste cuidado nas suas festas, de dar atenção aos seus convidados. Mas como se trata de filho, ele sai para fora para atender o filho mais velho. Com o coração cheio de indignação, revolta, ciúme e tanta coisa a mais, ele perde o melhor da festa até então. Porque ele vai dizer para o pai o seguinte: o Senhor nunca me deste um cabrito para matar e comer com os meus amigos. Agora esse que gastou tudo com as meretrizes. Eu estou dizendo que o filho retornou agora. Ele não sabia o que tinha acontecido, mas o sentimento de insatisfação, de raiva, de revolta, de ciúmes cria dentro de nós aquilo que nós chamamos de calúnias. Nós começamos a inventar coisas para prejudicar alguém que não gostamos. Mas não importa só trabalhar para o Pai, o que importa é viver com o Pai. Da onde o filho mais velho está voltando? Da roça, do trabalho. Mas não importa só trabalhar, importa viver com o Pai. Diga para o irmão: não importa só trabalhar, você tem que aprender a viver com Ele, viver com o Pai. Quem está entendendo já está adorando a Deus. Quando o filho mais velho volta e pede um cabrito, meu irmão, olha para o teu irmão que está ao seu lado. Franja a testa assim, ó. Faz alguma coisa para o seu irmão acordar. Acordou? Franja a testa. Diga assim para ele: irmão, cabrito. Cabrito é um negocinho magro, irmão. Você está preocupado com um cabrito? Viva com o Pai. Sabe por que a resposta do Pai é: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Aleluia, glória a Deus. Não importa só trabalhar, viva comigo. Aleluia. Vivendo comigo, você vai entender que tudo aqui é teu. Olha para o teu irmão de novo, diga para esse irmão: a partir de hoje, deixa o cabrito para lá.
Deixa o cabrito para lá. Cabrito é confusão, irmão. Deixa para lá. Coma do bezerro cevado. Viva com o Pai. Coma do bezerro cevado. Viva com o Pai. Quem está entendendo, levante as suas mãos. Coma do bezerro cevado. Viva! Aleluia. O abraço do Pai restaura. O abraço do Pai cura. Receba o perdão nessa noite e viva como filho. Eu já estou terminando. Crie em mim um coração puro. Se coloca de pé. Agora é hora. Leva tudo. Eu quero que você segure a mão de alguém, mas de frente com ele, dá um jeito. Quando a pastora Aline se prepara para cantar. Segura a mão de alguém, mas de frente, dá um jeito.